também. A nossa mentalidade incorreta, vivida por muitos anos, não será modificada em dias, muito menos em horas. Vocês têm experiência nesse sentido. Palavrões, mentira, correto? Coisas obscenas, que vêm, pensamentos indecorosos. Quantos e quantos anos a gente luta com essas coisas? A mente, os pensamentos voltam-se para isso. Está um processo. A nossa não será modificada, nossa mente, em dias. No capítulo 12, ainda no capítulo 12, da carta aos Romanos, versículo 1, São Paulo nos diz assim: exorto-vos, pois, a que ofereçais vossos corpos como hóstia viva em sacrifício. O vosso corpo seja oferecido a Deus de uma maneira santa e agradável. Este é o vosso culto espiritual. Desta forma, em primeiro lugar, temos que nos consagrar a Deus sem reservas, de corpo, alma e mente. Se nós não fizermos isso, não será possível haver renovação em nossas mentes. São Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 11, ele fala de consagração. Ele diz que nós devemos nos consagrar a Deus como vivos, vindo da morte. Nós éramos mortos espiritualmente, mas por Jesus nós vimos para a vida. Então nossa consagração, nós devemos entender que Jesus nos tirou da morte eterna. Ele é o Salvador, Ele nos deu a vida. E por isso, porque eu tenho uma vida abundante, dada por Deus no Espírito Santo, eu devo me consagrar a Deus totalmente. Meus pensamentos, minhas atitudes, meu modo de ser. E ele continua assim, né? Não vos conformeis com este mundo. É aquilo que nós dissemos no versículo 2. Não vivam de acordo com o mundo. Na nossa vida, existem coisas que só Deus pode fazer. Mas há outras que são de nossa inteira responsabilidade. Uma delas é a formação de nossa personalidade cristã, o nosso caráter. Compete a nós a retidão de vida, a justiça. Nós devemos entender que temos que ser justos, retos, caráter novo, caráter de cristão. Não o caráter do mundo. Isso é responsabilidade nossa. A formação da nossa personalidade cristã, de ser verdadeiro cristão, transparente, para que todo mundo veja a nossa vida, depende de uma submissão contínua às inspirações e moções do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo está em nós, nós o recebemos, e se nós cultivamos uma vida cheia do Espírito, ele vai permanentemente em nós nos dando pensamentos de acordo com a vontade de Deus, para a mudança do nosso caráter cristão. Nós, antes de convertermos, de termos experiência com Deus, as nossas atitudes, pensamentos, era tudo no sentido da nossa natureza humana. Satisfazer os desejos da nossa natureza humana, em todos os aspectos. O pecado não tem sentido para quem não tem uma mente renovada. Outra maneira que colabora profundamente para renovar nossa mente é meditar a palavra de Deus. Quando nos empenhamos em ruminar, o que é ruminar? O boi come o capim. Depois ele para de comer,
senta e vai ruminar aquele capim, vai mastigar aquilo de novo. Assim nós devemos ter com a palavra de Deus. Sentarmos, lermos uma vez, duas vezes o texto, ver no texto aquilo que Deus sensibilizou você, e você começa a meditar naquilo. O que Deus quer comigo? Essa é a maneira de escutar a Deus. É uma delas na oração pessoal. Então, à medida que nós vamos refletindo a palavra de Deus na oração pessoal, estaremos permitindo que ela faça uma transformação em nós. Nossa mente. Sabedoria. Então a palavra de Deus é para ser meditada e vivida. Pôr em prática, ela precisa ser. Quando meditamos a palavra de Deus, devemos fazê-lo de tal maneira que permitamos que Deus revolucione o nosso modo de pensar. Que à medida que nós meditamos a palavra, ruminamos, ela vai se encarnando em nós. E nós vamos viver segundo a vontade de Deus. Pensar como Deus quer, como Deus pensa. E precisamos também ter o propósito de obedecer a tudo que Deus quer nos ensinar. Através de sua palavra. E renunciando a todas as ideias preconcebidas, adquiridas no nosso antigo modo de viver. Então Deus nos ensina uma coisa hoje, mas eu aprendi do mundo outra. Então à medida que eu medito, rumino a palavra de Deus, que ela vai se encarnando em mim, eu vou deixando de pensar, colocar na minha mente as coisas do mundo. Antigamente era assim, olho por olho, dente por dente. Hoje não. Amai vossos inimigos. Orai por aqueles que vos maltratam e perseguem. Então Deus me fala. Quando alguém me bate numa face, eu viro a outra. É esse pensamento de Deus para nós. E nós temos que mudar. Precisamos. Enfim, devemos aceitar e aproveitar todas as ocasiões para acolher e viver as mensagens de Deus no instante em que ela chega à nossa mente. Então ela vai renovando a minha mente. Deus usa de todos os meios para se comunicar conosco. Todos os meios. Acontecimentos, o mundo, a criação, as pessoas que convivem com nós, né? Os nossos vizinhos, a palavra proclamada, né? As inspirações interiores, são meios que Deus usa para se comunicar conosco. Então a gente tem que estar com a antena ligada. Não é essa antena fixa, não, é a antena girando para pegar tudo. Lembremos que ele usou de uma mula para falar com Balaão e de um galo para falar. Parar antes que o galo cante, não é? Para iniciarmos então este maravilhoso processo da renovação de nossa mente, é fundamental, é principal, primeiro, que evitemos nos conformar, estar de acordo com a sabedoria do mundo. E a maneira de fazer isso é estarmos permanentemente de acordo, obedientes com as verdades divinas. Seja qual for o veículo que Deus usar para fazê-lo chegar até nós. Estamos de acordo com as verdades divinas. Seja qual for a maneira que nós. Me lembro uma vez, eu estava numa rodoviária para embarcar para Mato Grosso. Eu mais uma pessoa, não me lembro bem quem foi. Foi o Júnior. Foi o Júnior. E nós encontramos uma moça do reverendo Moon, que vende balinhas. E ela veio para nos oferecer e nós tentamos
anunciar para ela, pregar a verdade. E elas não têm lavagem cerebral, é da mente, lavagem da mente, para viver segundo os pensamentos do mundo. Veja bem. Mas ela disse uma coisa muito importante. Ela é uma mulher que não era convertida, uma moça que nós estávamos penalizados pela situação dela. Ela disse para mim, eu disse que nós íamos que ia pregar num encontro, ia levar Jesus para as pessoas. Ela disse para mim assim, muito bem, mas uma coisa eu quero dizer para vocês. Se vocês não têm ele no coração, vocês não podem dar ele para ninguém. Uma pessoa que não era convertida e falou uma verdade. E eu escutei, eu guardei. Aquilo ficou no meu coração, porque Deus quis que ficasse. Então a gente, quando vai falar aqui de renovação da mente, é porque eu faço um esforço muito grande para mim viver, ter os meus pensamentos iguais aos pensamentos de Deus. Nós vamos passar agora a outra parte, que é conhecer a vontade de Deus com toda sabedoria. Vocês podem abrir a sua Bíblia, eu vou dar a página, porque senão não vai chegar lá nunca. 835, do livro da sabedoria. (835). Vocês estão me entendendo bem? Estou sendo claro? 835, do livro da sabedoria. Interessante que há poucos dias é que eu descobri isto. Vocês vejam, já vi muita explicação sobre sabedoria. Vocês vejam no rodapé, embaixo na Bíblia. Está aí capítulo 1, versículo 1, página 835, minha irmã. 835. Pois é, arranja uma que está perto de você aí. É do livro da sabedoria, mas nas folhinhas não deve ter a mesma anotação que eu quero. Então você leia com a sua vizinha aí. O que ele fala de sabedoria? Já achou, minha irmã? Já? Ele diz aí, a sabedoria é um atributo de Deus, é uma qualidade de Deus, que dirige as obras exteriores, como a criação. Sabedoria é um poder de Deus, é uma qualidade de Deus, que dirige, que orienta, que faz as obras de Deus. As obras de Deus são feitas pela sabedoria, assim como a criação. Nós mesmos, o homem, ela está a ele unida, mas dele emana como um espírito, ele manda para os outros como um espírito. Dela, Deus comunica um reflexo ao homem, o qual se deve guiar por ela até a salvação. Bonito, não é? Eu nunca tinha lido isto, nunca sabia, tinha havido uma definição de sabedoria. Vamos ler de novo. É um atributo de Deus, que dirige as obras exteriores, como a criação. Ela está a ele unida, mas dele sai como um espírito. Dela Deus comunica um reflexo ao homem, um refletir ao homem, o qual se deve guiar por ela até a salvação. Não é dom de sabedoria que nós temos, o outro é palavra de sabedoria. O que nós temos de dom do Espírito Santo é a palavra de sabedoria, mas a sabedoria é isso que nós estamos vindo, e vem de Deus como um espírito para o homem viver sabiamente segundo os desígnios de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, para que eu possa fazer a vontade de Deus, eu preciso da sabedoria do alto. Vamos meditar sobre isso.
Continuando o texto da carta aos Colossenses, a palavra nos diz que devemos ser levados ao pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria, toda. Não é com um pouco, plena, total. E discernimento espiritual. Na mesma carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 16 seguintes, Paulo continua: a palavra de Cristo permaneça entre vós, em toda a sua riqueza, de sorte que, com toda sabedoria, vós possais instruir e exortar mutuamente, viver na comunidade, instruir os outros e exortar mutuamente, eu e vocês em mim. Esta é a sabedoria que precisamos. O autor do livro Sabedoria Ensina Seus Filhos, na introdução do mesmo, esclarece algumas coisas a esse respeito. Ele diz assim: a palavra é a fonte da sabedoria. Entretanto, isso não acontece automaticamente. Temos que achar nossa morada nela, como Jesus disse, em João 8,31. Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Então nós temos que morar na palavra de Deus, para viver verdadeiros discípulos de Jesus, com toda a sabedoria. João 8,31. Por outro lado, só devemos ensinar aquilo que cremos. Pois se assim não for, a mensagem não será aceita. Aquilo que a moça falou para mim, em outras palavras. Não se pode dar aquilo que não se tem. Como Jesus diz para nós: a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Pode dar aquilo que está aqui dentro. Não se pode transmitir aquilo que se é. Só se pode transmitir aquilo que se é. E não todas as palavras que se podem dizer. Só posso transmitir aquilo que eu sou. Não tudo que eu aprendo, falo, leio, repito, não adianta nada. Só aquilo em que realmente cremos e de que nos apossamos pode ser transmitido. Só podemos comunicar a palavra de Deus que realmente se encarnou em nós. Como diz o velho ditado: poderás ser a única Bíblia que teu vizinho jamais veja em toda a sua vida. E São Paulo fala em 1 Coríntios 3:3, vocês são uma carta escrita com o sangue de Jesus. Então é a sua vida, a palavra de Deus encarnada em você, que pode ser transmitida às pessoas, seus filhos, seu marido. Não é o que você fala para ele, é o que você vive na sua casa. Por isso que existem muitos pais que são até católicos, até convertidos, mas os filhos não o são. Por quê? Porque não são um evangelho vivo na casa. Os filhos não aprendem, não têm sabedoria. São Tiago, na sua carta, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: se alguém dentre vós... eu quero ler aqui mais um pedaço antes. O autor do livro, isso eu fiz ontem à noite. Sabedoria Ensina Seus Filhos, ele diz assim: o caminho para a sabedoria é o Espírito e a palavra. Não apenas a palavra ou apenas o Espírito. A propósito, penso que é daí que vem muita fraqueza de alguns pentecostais e dos evangélicos. Os evangélicos ficam tão envolvidos na palavra que ela se torna lei. Por outro lado, alguns pentecostais são movidos apenas pelo Espírito. E o resultado é o iluminismo. E tem muita coisa na renovação disso.
Muitas pessoas que se dizem iluminados, vivem só no Espírito, não vivem na palavra, não têm os pés no chão. Mas quando se põe o Espírito e a palavra juntos, tem-se poder e ordem. É a renovação da face da terra. Espírito e palavra juntos. Quando o Espírito toca a palavra, esta se torna viva e a sabedoria começa a fluir. Quando o Espírito toca a palavra e ela é encarnada em nós, a sabedoria começa a ser vivida. Então Tiago diz assim, capítulo 1, versículo 5. Se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos. Olha que maravilha. Sem recriminações, e ela ser-lhe-á dada, contanto que peça com fé e sem dúvida. Então toda a sabedoria, não é? Se nós temos um pouco, nós temos que completá-la em nós, porque Paulo diz que tem que ser com toda sabedoria para nós andarmos de maneira digna do Senhor. Nós temos que ter plena sabedoria. Peçamos a Deus para ter plena sabedoria com fé, e à medida que nós vamos vivendo, nós vamos adquirindo-a. Deus vai mandando do alto do seu trono para os nossos corações. São Tiago nesse texto diz que quem tem falta de sabedoria, né? É o que eu estou repetindo. Quem tem falta